Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Pode Construir. Hoje eu tenho o prazer de trazer aqui para bater um papo com a gente duas arquitetas e urbanistas, uma conselheira do CAL São Paulo, a outra coordenadora do escritório regional CAL Rio Preto, Thaís Borges e Heloísa Maltarolo. A gente vai falar um pouco do contexto como um todo, do que está acontecendo na arquitetura, a importância de você ser um profissional não só habilitado, mas sim registrado, né? Entre outras informações que elas vão nos trazer aqui. E talvez, quem sabe, né, nos próximos, né, nas próximas datas aí, quem sabe a gente num futuro não tão distante tenha um escritório CAL Araçatuba, não é, Heloísa? Quem sabe, pode acontecer? Podemos ter um polo aqui, aí, né? Olha que delícia, né? Então, sejam muito bem-vindas, Thaís, Heloísa. Obrigada Fiquem pelo à vontade, convite. a palavra é de vocês. É um prazer ter vocês aqui, porque eu acho importante essa proximidade, inclusive da instituição com o CAL e a importância dele, e trazer para aqueles que estão nos assistindo e que vão nos assistir, que acabaram de sair da graduação ou que vão sair da graduação, ter não só esse network, mas saber da importância do que o conselho faz por ele profissional. Então, meninas, fiquem à vontade, a palavra é de vocês. Obrigada, Juliano. É muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. É uma oportunidade Nós que agradecemos. Sem igual. De fato, assim, é importante a gente pensar e trazer para o aluno, para o arquiteto recém-formado, o que é o Conselho de Arquitetura. Por que é importante? O Conselho de Arquitetura não é só para fiscalizar o arquiteto, para cobrar o arquiteto, não é isso. O Conselho, ele está aqui para auxiliar o arquiteto, para auxiliar a sociedade. Então, esse é o nosso trabalho. A gente precisa, de fato, que o arquiteto, o urbanista, que o estudante de arquitetura entenda o que é o Conselho, para que a gente consiga... E dê valor, né? E dê valor, com certeza. Né, Lô? Para que a gente consiga ampliar aí a nossa atuação e melhorar também os campos de arquitetura e urbanismo para o próprio arquiteto. Valorizar a profissão de arquitetura e urbanismo. E talvez, né, tanto Heloísa quanto Thaís, a gente sair um pouco dessa situação mais elitizada que a gente ouve falar, das capas de revista, dessa precificação que às vezes ela não é o que a gente entende, né, que seria a normalidade, né, e aí acaba virando uma briga de negociações para, né, enfim, a gente precisa, eu costumo falar que, para mim, a arquitetura, né, sou engenheiro civil, mas tenho um pé muito fincado na arquitetura, gosto da arquitetura, mas que no sentido de nós precisamos nos dar mais valor. Mais valor ao profissional, mais valor ao nosso portfólio, ao que a gente estuda, a demanda que dedicamos na hora do desenvolvimento de um projeto arquitetônico, seja ele com a inclusão de um design de interiores. Sim. Uma coisa que é muito importante, que muitos ainda, né, não saibam, e não sabem, na verdade, que eu acho que talvez poderia ser um assunto também de uma palestra num futuro, essa parte da vigilância sanitária, né? Sim, todas as áreas, né, de atuação, exatamente, né? Bom, primeiro quero te agradecer, é um prazer estar aqui com vocês. Não é só, né, o projeto ou o arquiteto ser um item de luxo, né, como a gente, né, vê que a gente é muito colocado na sociedade, né, como o arquiteto é aquele que só faz a casa dentro de condomínio, que só faz obras monumentais, grandes empreendimentos imobiliários, quando na verdade não, né? Sim. Nós precisamos de arquitetos desde da habitação, seja ela popular, de médio ou de alto padrão, né? E para fazer o planejamento urbano também, né? É de extrema importância, né? Porque até as questões climáticas, né, que a gente vê hoje nas cidades, né, tem relação direta com o nosso trabalho de planejamento urbano, né? De saber como a gente vai fazer o traçado viário, como que a gente vai ter ali pisos, impermeabilização, né? E temos várias áreas, né? Como o Juliano comentou, a área de planejamento urbano, a área ambiental, a arquitetura de interiores, né?
Hoje, 60%, acho que são 60% ou 62% dos profissionais, né, de acordo com o nosso último censo do CAL, trabalham com arquitetura de interiores, né? Declararam que a principal fonte é a arquitetura de interiores. Né? Até a gente, na plenária de julho, foi criada a Comissão Temporária de Arquitetura de Interiores, né? Para poder olhar para esses arquitetos e entender como eles estão trabalhando, em quais condições eles estão trabalhando, né? Mas existem muito... A habitação popular precisa muito, né? Eu estive no encontro dos municípios de pequeno porte, agora em Águas de São Pedro, no final de outubro. A principal demanda que eu ouvi dos prefeitos desses municípios foi habitação de interesse social. Como regularizar, como oferecer melhores condições, porque não é só construir também habitações, né? A gente vê muita... conjuntos populares, pelo Minha Casa Minha Vida do governo federal, mas também existem muitas moradias precárias, né, que precisam ser melhoradas, né? Às vezes falta uma janela num dormitório de uma criança que às vezes vive sempre doente, né? E a pessoa fez uma autoconstrução, muitas vezes numa área irregular. Então, o arquiteto também deve trabalhar, né, voltado para essa arquitetura social. Inclusive, o CAL lançou alguns editais, né, Thaís, para fomentar, né, esses projetos, né. No momento, a gente já encerrou, né, e a gente está na parte de execução, mas no primeiro semestre aí vão ser lançados, tanto na área de ATIS quanto na área de patrimônio. Patrimônio também é outra área, né, preservação do patrimônio aí edificado, que está diretamente relacionado com a nossa profissão. Então, assim, existem várias, né? Na Resolução 51, que a gente tem de 2013, né? A gente pode conferir todas as atribuições dos arquitetos, né? Para quem quiser olhar. É interessante essa situação que a Elo comentou, Thaís, que nem, por exemplo, o Condefat, que faz essa parte de preservação, restauro, mas eu tenho visto... até foi algumas anotações que eu fiz aqui, da falta, talvez, de especializações, mestrados ou doutorados, em algumas destas áreas mais próximas aqui. Então, por exemplo, se a gente puxar um número, aonde que você tem doutorado em arquitetura aqui na região? Não tem. O mais próximo é São Carlos, né? Essa é uma grande dificuldade para quem está Exatamente. mais longe das capitais, os grandes centros urbanos. Embora nós estejamos num grande centro urbano, Araçatuba é um polo, né? Tanto que precisa aqui de pelo menos um polo regional. A gente precisa um polo aqui, né? Mas Sim, já temos estudos já para Araçatuba ser um polo regional do CAL aí. Para ser implementado num essa futuro ênfase, próximo. Que é interessante. Que aí você pega, por exemplo, Bauru, o Nesp, só mestrado. Só mestrado. E a nossa regional do CAL, que são 129 municípios, nós não temos nenhuma universidade pública nenhum desses municípios. Olha que na área de arquitetura e urbanismo, né, ou que tem um mestrado e um doutorado na área de planejamento urbano, até mesmo de própria engenharia civil, né, esses cursos relacionados às áreas da construção civil, nós não temos. Né? Enquanto que nas outras regionais a gente, exceto Santos, mas em todas as outras nós temos. Que Santos até, se você for ver, né, tá bem próximo ali da USP, São Paulo. Bem próximo de São Paulo. Então, mas esse é um levantamento que a gente fez recentemente, que eu fui reclamar, né? Eu falei, olha, a nossa é a única regional que não tem uma faculdade pública, né, na área de arquitetura e urbanismo. E aí me disseram, não, Santos também não tem. Mas Santos está bem próximo, né, da capital, né, do estado. Você tá em São Paulo. Nós estamos aqui a uma distância, né, 500, 600 quilômetros, né? Inclusive, tem um professor nosso da casa que ele faz doutorado na USP. É uma longa caminhada. Então, sim, sabe? Não é fácil. Não é fácil. E isso dificulta, inclusive, o acesso a essa a educação continuada. Exatamente. Porque, assim, exige custo, tempo, porque tem o deslocamento, tudo isso envolve muitos aspectos, né, da vida da pessoa para conseguir chegar nesses lugares. E é uma coisa que a gente estava conversando, Elo, batendo um papo, eu, Thaís. Por exemplo, a gente tem uma situação também que o profissional que sai da graduação, né, ele precisa o quê? Ganhar. Sim. Aí ele vai para onde? Para o mercado de trabalho. Ele indo para o mercado de trabalho, a vida vai direcionando ele para constituir uma família, um filho, né? Por conta que a gente sabe hoje que os programas de mestrado e doutorado, né, a bolsa, porque
Primeiro que eles pedem dedicação exclusiva. É raro hoje um orientador de mestrado, doutorado, que pegue um aluno para ser orientando se ele não se dedicar exclusivo. Exato. Sim. Aí, para ele se dedicar de forma exclusiva, ele precisa o quê? De uma bolsa auxílio. Sim, residir na cidade onde ele vai estudar. E isso tem um custo. E geralmente as bolsas auxílio, estou falando aí talvez FAPESP, se eu não tiver me enganado, os números que eu vi, acho que de mestrado não chegava a R$2.000 e de doutorado não chegava a 4. Para você ter dedicação exclusiva, Sim. que A CAPES atualmente acho que está R$ 2.100 para mestrado e doutorado acho que é R$ 3.600. A FAPESP é um pouco melhor do que a CAPES, mas eu estou por fora do... Então, ainda assim é um valor baixo. Mas ainda assim é para baixo. que a pessoa se mantenha com dedicação exclusiva. E geralmente, as cidades onde tem esses campos universitários, o custo de vida é mais alto. Então, distantes, às vezes, o campus da área urbana. Dependendo da pesquisa, isso envolve custos que nem sempre as bolsas ou os... Cobrem, né? Nem sempre as verbas que o aluno recebe cobrem. Então, existe aí uma dificuldade muito grande de acesso. Seria ótimo se tivéssemos uma universidade mais próxima, né? Eu tenho lá no conselho, eu falo que eu sou a conselheira da bandeirinha do interior. Então, todas as vezes que vai acontecer alguma coisa, eu falo, gente, mas e o interior? O que vai ter lá no interior? Mas, ó, e a gente precisa disso, né? Mas puxando esse gancho que você está falando, por exemplo, quando a gente fala de interior, eu também sou, né, interiorano. Sim. Eu, quando eu morei em São Paulo, eu falava que eu era meio bairrista, né? Eu não atravessava São Paulo inteiro, às vezes, para comer algo, enfim, só se fosse um negócio esporádico. Mas a gente vê que, por exemplo, tem muita gente de Araçatuba, né, que, por exemplo, vai para Rio Preto procurar arquiteto. É verdade. Sim. Sendo que, não desmerecendo os arquitetos de Rio Preto, não é isso, mas nós temos arquitetos tão bons quanto aqui, né? E que podem atender as demandas. Com então, certeza. Isso eu acho que também é interessante, entendeu? Então, assim, um curso mais cursos voltados para especialização, mestrado, doutorado, e nós da área, estamos dentro da área acadêmica, junto com o conselho, incentivar esse aluno, conforme é uma educação continuada. Você tem muita coisa para aprender. Exato. Ainda. E continuamos aprendendo. Cada dia uma coisa, que nem... A gente estava brincando, né? Teve um amigo meu que entrou em contato com um profissional nosso aqui da área, porque queria um projeto. Ele queria transformar a fachada da casa dele num estacionamento para um consultório que ele tem na casa dele. Aí pegou a imagem principal, jogou num inteligência artificial, em 15 segundos deu 5, 6 possibilidades de um projeto. Só que eles esquecem que a IA que está vindo, né, que é uma pauta muito em alta nos últimos encontros nossos aqui, é que se não tiver um profissional por trás para dar as informações para a IA, ela também é limitada. Exatamente. Porque como você vai executar? Bem, deu 6 opções para ele no exemplo que você citou. Sim. Mas como isso, né? Se ele precisar fazer uma obra ali civil, precisar envolver um pedreiro, um eletricista, não tem. Né? Quais são as especificações? Não como tem. isso vai ser executado? Quanto isso vai custar? Em que tempo? Né? Então, a gente não continua... A gente não é dispensável, né? E outras análises, Elô, Juliano, por exemplo... Dessas 6 opções, qual é a melhor em relação a questões climáticas, de conforto acústico, que atendem melhor àquela necessidade? Essas questões humanas que somente o profissional vai conseguir, inclusive, avaliar qual dessas opções é a melhor opção. Será que essas opções são as melhores opções, né? Então, esse trabalho do arquiteto urbanista, ele é necessário e vai continuar sendo necessário. Mas a formação é que vai dar subsídio para que a gente tenha condições de avaliar isso melhor, né? Essa formação continuada é que vai dar subsídio para o arquiteto ter essa atuação mais específica, mais apurada em relação aos temas dentro da arquitetura e urbanismo, né?
Eu não sei se vocês sentem talvez essa pequena dor que eu tenho aqui nos nossos cursos da graduação, mas assim, é difícil a gente também implantar na cabeça do aluno o uso da norma. Sim. Principalmente com os programas que a gente tem de plataforma BIM, né? Que o aluno acha que ele coloca lá, sai um 3D lindo que ele renderiza, Sim. mas está atendendo as normas da vigilância sanitária, né? De ruído, de desempenho de materiais, né? Uso e manutenção, que é uma grande Sim, briga hoje. Exatamente. Por conta que, às vezes, quando a gente fala em termos, né? Quando a gente entra nas patologias, os riscos construtivos, Sim. né? Da garantia que... por exemplo, uma bomba de recalque. Tudo bem, ela tem 1 ano de garantia, mas ela tem uma vida útil, dependendo da quantidade de uso, de 3, 4, 5 anos, talvez ou menos. E o cara, com 10 anos, ela quebra, o cara acionar alguém... porque... Isso. Uma recuperação de uma fachada. Rio Preto teve uma época, ali entre... Abadibacite e Andaló, aqueles próximos ali atrás daquela loja de pescaria. Não sei se tem mais ainda na Abadibacite. Anzol de Ouro, Anzol né? de Ouro. Tem até hoje. Lembra, não sei se vocês lembram, que a maioria daqueles prédios, eles ficavam todo mapeada a fachada. Sim. Sim. Né? É As necessário. trincas, né, que aparecem. É necessário, né? E pensando em regras, Juliano, e aí eu volto um pouquinho para a questão do conselho, Sim. da necessidade do conselho. Eu acho que essa é a grande dificuldade dos profissionais em relação ao conselho, né? Porque, por exemplo, nós temos o Código de Ética, que vai ali descrever tudo que o arquiteto urbanista pode, o que ele não pode, Sim. o que ele deve, o que ele não deve, o que é aceitável, o que não é aceitável. É uma regra de conduta que vai normalizar a profissão, né, a atuação profissional, que vai padronizar a atuação profissional, porque senão todo mundo faz o que quer, Sim. né, vira terra sem lei. Exatamente. Então, eu acho que também tem uma grande dificuldade aí de seguir regras. A gente tem a dificuldade de seguir normas de construção, normas de projeto, mas também tem essa dificuldade do profissional de entender que essas regras, por exemplo, o Código de Ética do Conselho e todas as resoluções, as regras que o Conselho coloca, de que essas regras, elas são para o bem da nossa profissão. Perfeito. Né? Para que aqueles que estão andando fora da linha, né, fora da curva, que eles possam ser fiscalizados, que possam ser punidos, para que a gente tenha o serviço de qualidade de arquitetura e urbanismo preservado. Então, o Código de Ética, quando ele nos diz, olha, você não pode fazer isso, isso e isso, você tem que preservar a sua obra, você não pode pegar a obra do seu coleguinha e dizer que é sua, né? Isso. Esse acho que é uma das maiores assim, pontos que chegam na comissão de ética, né? Eu tive acompanhando um conselheiro da comissão de ética, o Marcelo, lá na Unip, sim, né? Que às vezes o arquiteto, né? Eu projetei a sua casa, por exemplo, mas aí você quer chamar a Thaís para fazer a fachada, né? E aí a Thaís posta como se o projeto arquitetônico fosse dela, né? Ela não... Então é muito bacana a gente, né, ver, olha, quem fez esse projeto, né? Ou até mesmo uma reforma, né? Ah, a pessoa quer reformar a casa, mas de quem fez o projeto original? Ah, foi a Thaís? Eu vou, oi, Thaís, tudo bom? Posso mexer? Olha, eu vi aqui, eu vou mexer, e aí a hora que eu... Vamos juntos, hora ou que, não, né? Ou não, ou né, trocar uma ideia, ou até mesmo a hora que eu publico isso em rede social, né, que é o grande, né, mar aí de possibilidades, dizer, olha, o projeto arquitetônico original da Thaís Borges, assim, citar a pessoa, agradecer e tal, porque isso é ética, né? Isso. Trabalhar em conjunto. É um trabalho em conjunto. Olha que legal esse gancho, se você for ver, Thaís, que a Elo puxou. Mas, por exemplo, quando a gente está no TCC, no TFG, né, a gente escreve também, Isso. faz citações. Então, se a gente também enfatizar, né, dentro daquele artigo que eu estava mencionando para vocês, que você trabalhe dentro das normas da BNT, citando os profissionais, da onde veio aquela referência bibliográfica sua, talvez as normas colocadas assim mais claramente, mostrando a importância para que esse aluno ele comece numa situação dessa a entender a ética. Isso. Porque a gente passa isso muito também
na construção civil como um todo? É uma possibilidade, porque na universidade, às vezes é muito solitário, né? O aluno, às vezes, ele vai fazer, por exemplo, o TC, ele vai fazer um trabalho individual, né? A maioria das vezes é individual, né? Então, ele é ali sozinho, para ele decidir tudo que ele vai colocar de estrutura naquele projeto. Só que aí isso puxa um outro gancho também da gente trabalhar em parcerias. Com certeza. A gente começou nossa conversa, né, falando um pouco sobre esse mercado, né, que tem aí uma certa crueldade, né, a gente sabe, de ser parceira. Poxa, eu faço executivo arquitetônico, a Thaís faz LTA para vigilância sanitária. Vamos trabalhar junto. Sim. Você faz projeto de estrutura? Vamos criar uma equipe com profissionais ali de confiança que sejam parceiros. Olha, eu preciso aprovar na prefeitura de Rio Preto, por exemplo, mas eu não sei como faz lá, que tem uma prova digital. Você sabe? Vamos fazer uma parceria? Né? Eu não sei direito as regras, você tem mais experiência, vamos trocar uma ideia, né? Como eu aproveito melhor um terreno, eu conheço alguém que é mais, né? Então, assim, de a gente trabalhar em parceria, porque os arquitetos precisam entender que nós somos parceiros, não somos concorrentes. E puxando um gancho seu, fazendo um complemento para sua colocação, já te interrompendo, desculpa, mas só para não perder a linha de raciocínio, um dos meus casamentos que eu acho mais fantástico, o engenheiro civil com o arquiteto. Com certeza. E não só casamento, matrimônio, viu, gente? Eu sempre trabalhei com projetos executivos completos, né, na minha vida de projetos aí, e eu tenho os engenheiros que calculam estrutura, instalações hidráulicas, elétricas, que eu falo, são meus parceiros na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Exatamente. Não, nada de concorrência, somos parceiros mesmo. E que eu super indico, se alguém me perguntar, quem faz estrutura pra você? Conversa com o fulano, com o ciclano, eu falo que eu não faço nada sem eles não fazem nada sem mim, sem o arquiteto, porque o prédio precisa de estrutura, de hidráulica, de elétrica, de bombeiro, ar-condicionado. E a gente tem visto uma situação, eu particularmente tenho acompanhado alguns pontos assim, que o arquiteto, ele, além de fazer o projeto arquitetônico, ele quer acompanhar a obra. No começo, você até tem tempo, porque está com poucos projetos, está começando, dá para você ficar mais tempo em obra. Mas chega uma hora que você precisa estar no escritório projetando. Sim. Aí você não tem tempo para estar acompanhando a obra. Não que você não é habilitado para tal, muito pelo contrário, muito habilitado. Mas passar para isso, para que alguém fique à linha de frente da produção para você, te dando informação, para que você passe como arquiteto, para você dar um rabisco final, apresentar um layout de paginação de piso, definir uma combinação de cores, né? Porque outro dia eu estava conversando com uma moça que veio aqui fazer um podcast com um bate-papo, a gente falando da neuroarquitetura. A neuroarquitetura, se você for ver, ela sempre existiu. Sim. Porém, ela não era valorizada, né? Ninguém falava sobre isso. Você está entendendo? Né? Aqui, a biofilia. A biofilia. Tem uma moça aqui em Araçatuba, até mandar um abraço para ela, a Priscila. Estive com ela. Tive o prazer de conhecê-la pessoalmente. Então, assim, aquilo que ela trabalha é real e é fantástico, é interessante. Sim, tá vendo? Mais uma área de atuação. Você tá entendendo? Né? É isso que eu acho que a gente, como aí, talvez... levantadores de bandeira e mostrando qual que é a importância da arquitetura como um todo, mostrar para aqueles que estão nos assistindo, que vão nos assistir, que estão na graduação e que saíram da graduação, que a arquitetura é mais que um todo, é um leque amplo de possibilidades. Com certeza. Sim. Você sabe, Juliano, que tem arquitetos que trabalham só com acompanhamento de obra. Sim. Que trabalham só com isso. Não faz projeto, só faz obra. Só faz isso. Sim. Eu acho que o ponto-chave aqui é entender que existe muita área de atuação e que não necessariamente você precisa fazer tudo sozinho, porque não dá para fazer tudo sozinho. Pois é. Você precisa de ajuda, precisa compartilhar mesmo, e é assim que a gente vai expandindo, vai adquirindo mais conhecimentos, né? Com certeza. Mas que para tudo isso tem regras, né? A gente precisa observar tudo isso. Ética. Né? Ética. Um ponto super importante é
Está registrado no conselho, Que- ativamente. Todo projeto novo que eu vou começar, independente se eu não tiver que aprovar ele na prefeitura, porque às vezes é uma reforma Sim. que eu não vou, né, mexer na estrutura, não vou ampliar o imóvel, mas recolher o RRT, que o que é isso? Registro de responsabilidade Perfeito, técnica. perfeito. Isso protege tanto o arquiteto quanto o cliente e a sociedade, porque, né, as pessoas que estão trabalhando ali na obra, então isso é super importante, estar sempre em dia com o conselho, porque isso serve como documento, e é muito importante sempre documentar tudo, né? Puxando Nunca um faça gancho. uma obra sem projeto, Sim. né? Que aí, Puxando outro gancho que você falou da RRT, não sei se está acontecendo com vocês lá em Rio Preto, mas, por exemplo, às vezes a gente tem visto aqui, quando eu vou aprovar um projeto aqui na prefeitura, eu preciso ter a RRT de projeto e RRT de execução e acompanhamento. sim, Só que às vezes essa execução e acompanhamento, esse arquiteto não ganhou para tal. O que ele faz? Ele fica com essa responsabilidade. durante um mês para que a prefeitura aprove e depois dá baixa. Isso não pode. Isso é uma falta, assim, gravíssima, porque não pode. Assim, a gente entende que muitas vezes o arquiteto não é contratado Sim. para acompanhar a obra, ou que às vezes o cliente ele não quer dispor daquele dinheiro. Ou às vezes tem muitos casos que o cliente, eu quero fazer o projeto e aprovar, mas eu não sei ainda quando eu vou começar essa obra, né? Mas a gente sabe que para aprovar, em Rio Preto e nas cidades ali também ao redor que a gente conhece, tem essa necessidade de já apresentar o RRT de obra, né? Mas assim, às vezes para eu não perder, né, aquele trabalho, né, porque eu sei que se eu não faço, o outro coleguinha faz, né, mas o arquiteto pode emitir e aí, assim, ele deixar isso especificado no contrato com o cliente. Assim que você decidir quando você começar essa obra, que tiver o responsável técnico ou que você, de fato, a gente vai fazer um contrato para acompanhamento de obra, né? Mas se for outro profissional, um engenheiro ou outro arquiteto, aí o arquiteto ele pode dar baixa nesse RRT desde que ele indique quem vai ser o profissional responsável. Porque o arquiteto não pode dar baixa no RRT e não informar a prefeitura, por exemplo, ou o condomínio, ou até mesmo o cliente. Não informa. Isso é uma infração grave. Né? Isso pode ser fator de fiscalização e gerar uma falta. Né? O Conselho tem trabalhado com ações orientativas e educativas, sim. Né? Só para, em último caso, porque muitas vezes o profissional fala, mas eu não sabia. Então, a gente faz primeiro, a hora que o fiscal entra em contato, ele faz uma orientação, né, de maneira bem educativa, e aí tem o prazo ali, né, dependendo da situação, para que o arquiteto se regularize. Né? E aí só no caso de não se regularizar, né, ou de reincidir, que vai para uma falta mais grave. Talvez. Isso. E assim, até eu trouxe à tona esse assunto, não é para penalizar nenhum de vocês que está nos assistindo ou que vão nos assistir, mas é sim a orientar vocês para que oriente aos clientes de vocês orientativo. A importância que tem tal documentação. Exato. Com respaldo seu como profissional, Thaís. É isso mesmo. Exatamente. Na verdade, assim, o profissional ele precisa entender que a RRT é um documento. Sim. É um documento que vai... Tem legalidade. Tem legalidade. Total. Território nacional. Perfeito. Eu costumo dizer para os meus clientes que aquilo ali é a garantia dele do meu trabalho. Eu digo, isso aqui é a tua garantia do meu trabalho. Porque é a partir dessa RRT que o conselho que me fiscaliza vai me fiscalizar e que vai te dar esse subsídio, esse respaldo enquanto cliente. Mas eu não posso assinar me responsabilizando por aquilo que eu não vou fazer, por aquilo que eu não quero fazer ou que eu acho que eu não vou conseguir fazer. Então, eu vou assinar a execução de um prédio de 20 andares. Se eu não vou visitar esse prédio, se eu não vou acompanhar, eu vou assinar a execução de uma casa, se eu não vou acompanhar isso, não vou. Por quê? Porque a partir do momento que eu assino essa responsabilidade, eu sou responsável. E aí, todos os problemas executivos, equipe, sim, tudo que acontecer, eu estou responsável por aquilo. Exato. Mas foi o pedreiro que fez, mas você é responsável. Você tem que orientar esse profissional. É você que está dizendo que vai orientar esse profissional. Então, a responsabilidade
é do profissional, não é do pedreiro. Ele não existe. Até de acidentes que possam acontecer Com na obra. certeza, Se o pedreiro cai do andaime, pós-obra. pode ser responsável. Pós-obra, Pós-obra. problemas, Você patologias que são mais comuns. Você pega, por exemplo, algumas empresas construtoras que fazem esses conjuntos habitacionais. Você vai falar para mim que uma empresa que fez um projeto estrutural de um edifício de, sei lá, 6, 8 andares, ela não imaginou o peso, por exemplo, das máquinas de condicionador de ar? Então. Aí pede para um engenheiro ou para um arquiteto fazer uma RRT do que? De instalação de ar-condicionado. Para quê? Para efetivamente tirar a responsabilidade da construtora e se vier dar qualquer problema que seja, que eu tenho muito de vício construtivo relativo à patologia de infiltração, por conta que você vai furar a alvenaria para instalar, né, a parte da fachada, vai instalar na fachada a máquina, o motor do ar-condicionado, não é vedado, e aquilo ali começa uma infiltração. Então, Juline, e aí é esse arquiteto que emitiu essa RRT que é responsável por isso. Exatamente. E não adianta dizer que não, mas eu só tirei o documento. Não, você é responsável. Só emitiu o RRT, foi o eletricista que fez, Exato. o instalador do ar-condicionado, eu nem sei. Não, a responsabilidade é totalmente sua. Então, a gente tem que tomar cuidado. E começar um movimento. Imagina agora que todos os arquitetos explicarem para os seus clientes, olha, parte de execução, se a gente não combinar ou eu não faço, eu não posso emitir o RRT. Então, a gente tem que começar esse movimento de conscientização, porque nós mesmos tem que partir de nós essa conscientização e essa questão da parceria, tem que partir de nós. E aí, eu acho que também entra numa questão de valorização profissional, porque eu escuto muito dos arquitetos assim, mas se eu não assinar a execução, eu não fecho o projeto. Mas a gente precisa entender... Mas então, pelo menos, põe em contrato, a importância, põe em contrato que vão, sei lá, 5 visitas. Isso. Deixar algo documentado para... Não, eu vou fazer... Então, aí não é nem a execução de obra. Aí tem outras atribuições. Outras atribuições dentro lá do CICAL, dentro da Resolução 51, né? Que é essas atribuições do arquiteto, que vão dar esse respaldo. Então, não é execução de obra. Existem outras... Tem a direção de obra, condução de obra. Então, eu tenho outros campos que eu posso emitir essa RRT que não é execução de obra, para que eu não me responsabilize por aquilo que eu não vou fazer. Mas a gente fala muito da execução de obra porque é o que a gente tem mais, né? Sim. Mas não é só isso, porque tem muita coisa, né? Tem muito arquiteto que faz RRT de projeto sem nunca ter visto a cara do cliente. Ou nem ter ido no terreno. Nunca não viu o terreno. Não ter ido no terreno. Exatamente. E aí a gente pensa assim, mas é só execução que dá problema. Não, projeto também. Porque você vai ver a porta que não abre, a porta do banheiro que não abre porque bateu lá na bacia sanitária. Projeto é um documento. Todas as informações que estão ali... A única coisa que eu discordo em relação a projeto, tá? De erro de projeto, vou falar a minha opinião, tá? É patologia. Por que eu discordo que um vício construtivo, gerador de uma patologia, não seja um erro de projeto? Porque um erro de projeto, a gente consegue corrigi-lo. Por quê? Eu estou construindo aqui, mas espera lá, o projeto mostrou que é aqui, mas ali tem uma pedra, tem alguma coisa, algo impedidor. Vamos ajustar o projeto. Eu tenho tempo hábil. Porque aí a gente entra no que a Heloísa falou no começo, dos complementares. Sondagem, estrutural, elétrico, hidráulico, que às vezes o cliente não quer pagar mas compra um lustre de 150, 200. Então, aí é um outro ponto também que a gente, né, às vezes o cliente paga 20 mil reais num sofá, mas ele não quer pagar 20 mil reais num projeto arquitetônico, por exemplo. Que é a vida toda dele, ele vai... Porque assim, eu não sei se vocês tiveram oportunidade. Logo que voltamos de pandemia, retomamos 2022, 2022, eu fui para Casa Cor, né? E assim, eu me senti muito mal com o que eu vi e que eu presenciei. No tocante a vender materiais. Tipo assim, então, eu senti algo muito comercial, eu não estava vendo arquitetura ali, né? Então, por exemplo, você não encontra um arquiteto que fez o espaço
É alguém que está ali te explicando. Ah, sim. Esse é um ponto importante você ter tocado, vou te interromper. Claro, fica à vontade. O Conselho também tem feito ações fiscalizatórias nesses eventos. Por exemplo, Casa Cor, Rio Preto a gente tem o Arc Design. Por quê? Porque é obrigatório que esteja esse ambiente aqui, né? Supondo que seja um ambiente da Casa Cor, de ter a placa, né? Existe até o padrão da placa, quais as informações. Tem que ter um RRT deste ambiente, né? Essa feira, ela é uma estrutura efêmera, mas essa estrutura, ela tem que ter alguém que assinou ali. Claro. Imagina se acontece algum desastre, quantas mil pessoas estão ali? Então, o Conselho tem feito ações fiscalizatórias também nesses eventos, cobrando o RRT que tenha a placa de identificação, porque o arquiteto também tem que ter o crédito naquele espaço, né? Tem a responsabilidade dele por aquele ambiente. Então, também é um trabalho... É uma produção autoral, né? Isso. Sim, sem dúvida. Exatamente. Sem dúvida. Então, nós temos também feito ações nesse sentido de eventos que acaba contribuindo tanto para uma questão que a gente falou orientativa e educativa, quanto para a valorização na sociedade, né? Para que... O que eu acho que falta um pouquinho mais é uma questão que eu costumo denominá-la de cultural. Por quê? Nós já temos um distanciamento muito grande da capital, né? E o trabalho que vocês têm feito no CAL regional, tanto como conselheira e tanto como coordenadora, é essa visitação a essas instituições de ensino superior e mostrar o tão quanto é importante, né, esse órgão para o profissional. Exato. Para que ele se sinta realmente acolhido, né, Protegido. Sim. para que consiga sanar essas dúvidas e não vire, em alguns momentos, uma banalização. Com né? certeza. Da profissional, falta de ética, falta de, né, de um monte de coisa Sim. que são importantes, né? E isso vai atribuir e linkar ao quê? Ao nosso valor como profissional. Com certeza. Sim. E a gente entende que dentro da universidade, ali, quando o arquiteto está sendo preparado, é um momento da gente já começar a conversar com esse Exatamente. arquiteto, né? Inclusive, na atual gestão, nós temos as ações de acolhimento, né? Que até, inclusive, a gente vai ter uma no dia 7 de dezembro, em Votuporanga, já fica o convite. No primeiro semestre, nós vamos ter aqui em Araçatuba, tá? Obrigado. Mas de ter essa ação de acolhimento, né? Que a gente, né? O arquiteto acabou de sair, a gente está pegando ali até formados nos últimos 5 anos, os alunos do último período também. Né, para dar as boas-vindas e apresentar o que é o CICAL, que é o nosso sistema, né, que é por onde acontece toda a comunicação e preenchimento de documentação, né, e nas regionais apresentar, olha, eu sou coordenadora, tenho o Rangel do atendimento, o Paulo da fiscalização, né, nós somos a cara do CAL aqui na regional, né, nós estamos à disposição, né, explicar para ele o que é um RRT, como que preenche, né, e ficar à disposição. E aí, na sequência, a gente vai ter ações de mentoria também. Que é, de repente, trazer, né? A gente já pega essa turminha aí e traz um profissional, por exemplo, na área de neuroarquitetura, biofilia. Legal. Olha, vamos falar sobre essa área de atuação para vocês saberem. Exatamente. Olha, planejamento urbano regional. Perfeito. A gente traz para fazer também ter uma ação, uma formação continuada que o conselho ofereça para esses arquitetos. Deixa eu puxar um gancho que acho que é importante, é que tanto os estudantes como os arquitetos fiquem atentos às redes sociais e site do CAL. Porque é por lá também que o Conselho tem divulgado editais. Nós temos participação muito pequena dos arquitetos do interior, das nossas regionais, Rio Preto, Araçatuba, nos editais, por exemplo, de ATIS, de patrimônio. Vários editais que saem e o ano que vem vão ser muitos editais. Logo no começo do ano a gente já vai lançar. E palestras, cursos, por exemplo. A comissão de ATIS, na última gestão, promoveu vários editais de treinamento, de capacitação para novos arquitetos. Também? Online. Então, para trabalho com porque ATIS. Aí o aluno que às vezes não pode estar de forma presencial, participa online, gera um certificado, entendeu? Sim, aprende novas áreas de atuação, Isso novas é legal. frentes de trabalho. Então, é importante que fique atento ao site do CAL, para que conheça e fique... Tá ali por dentro, né? Olhando o tempo, o que está acontecendo, os cursos, palestras. Acontece muita coisa na capital. Que eu vejo que também é legal. E
Tava te contando do CIT, né? O nosso Congresso Internacional. Sim. Eu não lembro se foi a primeira ou a segunda edição. A maioria dos escritórios, quando a gente estava pandemia, distância, nós conseguimos trazer todo mundo de forma remota, mas a maioria dos escritórios que vieram palestrar eram escritórios ganhadores de concursos de arquitetura que, a partir do concurso, explodiu. Mas é isso mesmo. Sim. É uma boa oportunidade. Eu esqueci o nome dos trabalhos de... o Projetando o Futuro. Projetando o Futuro. Projetando o Futuro, excelente. Nós estamos agora na etapa de avaliação dos projetos. É um edital que sai todos os anos para premiar os melhores trabalhos de graduação. Então, legal. São os alunos de graduação, os alunos recém-formados, né, do último ano, que enviam seus trabalhos de conclusão. E aí, isso é a nível nacional. Esse ano, o edital saiu primeiro para regional. Então, eles são avaliados dentro da regional. Fantástico. Então, vão ser premiados dentro da regional. E depois vai ter uma premiação estadual. Perfeito. Então, é muito legal, porque traz essa visibilidade do trabalho desse jovem arquiteto, né? Não sei se vocês concordam, Thaís e Elo, antes, a gente, para arquitetar, tinha que estar na cidade. Hoje a gente não precisa estar mais na cidade. A gente pode arquitetar em qualquer cidade. Inclusive, já existem discussões até sobre a moradia no meio rural, né? Porque o arquiteto, teoricamente, ele atua ali dentro do perímetro urbano, né? Que não quer dizer que a gente não deva atuar fora. Mas existe uma questão de habitação rural precária no Brasil, né? E já tem discussões abertas aí sobre isso. Eu queria aproveitar que a Thaís lembrou das redes sociais e deixar aqui o nosso Instagram. Claro. É CalSP_oficial. Sigam no Instagram, por favor. E o nosso site é www.calsp.gov.br. Lá vocês conseguem acessar as notícias, as regionais, quais cidades pertencem, quem é o coordenador, quem são os conselheiros. Super importante estar ligado que são os nossos meios de comunicação com vocês. Eu queria que vocês deixassem só mais um pouquinho explícito a questão da rodada que vai ter de arquitetura em São Paulo agora na semana que vem, Thaís? Isso. Inclusive tá lá Tá no site? Tá no Instagram do Cal. Legal. Tem lá essas informações todas. Tem, que eu vou passar para os alunos para eles acompanharem remotamente, pelo menos, para ter essa... Porque eu acho muito válido isso, eu acho bem interessante. Com certeza. É um congresso... Deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou abrir certinho que eu vou passar para vocês as informações aqui. Mas eu queria também, enquanto abre aqui, só informar vocês que dentro do site do CAL também é possível verificar quem são os conselheiros e o trabalho de cada conselheiro. Sim, dentro das comissões, né? Conhecer todas as comissões que nós temos. Isso é importante, porque às vezes o pessoal fica assim, né? Por que eu tenho que votar? Por que eu tenho que votar, né? É obrigatório. Então, vai lá Entende o porquê, né? Isso. As plenárias que acontecem sempre... Normalmente, na última quinta-feira do mês, elas são transmitidas online. Legal. Pelo YouTube. E, então, é importante porque é ali na plenária e nas comissões que são aprovados, são votados todos os temas, inclusive as faltas éticas, legal, né? Legal. Mas para onde vai os recursos do CAL, o que fazem os conselheiros, o que está sendo decidido, os rumos, as novas resoluções, tudo passa por ali. Perfeito. Ó, então tá aqui no Instagram, eu não sei se dá para pegar, mas é essa publicaçãozinha legal. Aqui. É o primeiro seminário de vozes negras na arquitetura e urbanismo. Olha eu errando o nome. Vai acontecer dia 28, 29 e 30 de novembro. Perfeito. No dia 28 é uma abertura, é o dia da nossa plenária, então fica o convite para todo mundo assistir a plenária no site do YouTube, lá nas redes sociais. No canal do YouTube é transmitido ao vivo toda a última quinta-feira do mês, a partir das 9 da manhã. Então, no dia 28 vai acontecer a plenária. Após a plenária vai acontecer um evento de abertura desse seminário. E aí, depois, no dia 29 e dia 30, vai acontecer o seminário. No dia 30 vai acontecer uma caminhada lá por São Paulo. Aí, só quem estiver lá presencialmente que vai poder participar, mas no dia 29 serão mesas de debate a respeito de racismo, de construção de cidades, da arquitetura negra. Então, o seminário se chama Vozes Negras na Arquitetura e Urbanismo e ele é para encerrar esse mês da consciência negra. Perfeito, fantástico.
Fantástico. Promovido pela CEPAF, Aí, que é a Comissão de Políticas Afirmativas. Então, os conselheiros eleitos que fazem parte dessa comissão é que estão promovendo isso junto com as outras comissões em conjunto, mas foram discutidas dentro da comissão, planejadas dentro da comissão. Então, Os temas para serem abordados isso. E ter essa ênfase. Esse é um pouquinho do que fazem as comissões dentro do conselho. E a CEPAF propôs, né, ações descentralizadas, né, em todas as regionais, né? Exato. Então, este ano, acho que é a primeira vez que isso acontece, né? Pelo menos dentro da CEPAF, eu não sei as outras comissões, não me recordo. Mas em todas as regionais, nós estamos tendo ações descentralizadas que contemplam, né, a discussão sobre o mês da consciência negra. Gente, para a gente ir para essa reta final desse nosso bate-papo, que se deixar a gente fica aqui o dia inteiro, porque até tem amanhã assunto, a gente fica conversando, né? Porque tem assunto, são assuntos de extrema relevância, que eu acho que são importantes para aquele que vai sair da graduação, para aquele que está entrando, para aquele que acabou de sair. E eu aproveito para deixar aqui www.unisalesiano.com.br. Venham nos conhecer. Venham ver aqui tudo que a gente pode proporcionar e também agradecer a parceria do CAL Regional Rio Preto, tanto pela Thaís, nossa conselheira, né, e pela Elo, nossa coordenadora. Mas o que vocês querem deixar para aqueles que vão nos assistir, estão nos assistindo, relativo ao CAL? Fiquem à vontade. Quer começar? Vai lá, gerente. Bom, o meu recado que eu deixo para vocês é que procurem as informações. Fiquem atentos ao nosso site, ao nosso Instagram, tá? O nosso escritório descentralizado está na Avenida Emílio Trevisan, 655, no térreo do edifício Plaza Capital. Eu, o Rangel e o Paulo estamos à disposição de vocês, de segunda a sexta, das 9 até as 17 horas, né, no atendimento presencial. Tá? Ou pelo WhatsApp e telefone também. Mas fiquem atentos, busquem informação, né? Busquem todas as nossas resoluções, porque todo mundo que trabalha dentro, né, do nosso código de ética e das demais resoluções, eu garanto que não vai ter nenhum tipo de problema com a fiscalização. E qualquer dúvida, nos procurem. Thaís. Bom, eu quero mais uma vez agradecer essa oportunidade. Prazer, Thaís, ter você e Elo aqui com a gente. Foi muito bom. Uma alegria muito grande poder e não vão conversar faltar oportunidades, hein? eu espero que sim. A gente está inaugurando, assim, né? Se Deus quiser. Mas eu queria deixar para quem está nos ouvindo, nos assistindo, um encorajamento para que conheça de fato o Conselho, Fantástico. que busque essas informações e que entenda que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ele é um conselho instituído para benefício do arquiteto e da sociedade. Nós temos trabalhado com muito compromisso, com muita responsabilidade, inclusive com os recursos que são empenhados dentro do Conselho. Mas o nosso objetivo é trazer melhorias para os arquitetos e urbanistas, para que a gente exerça a nossa profissão com qualidade, tenha a valorização do nosso trabalho. Mas também para trazer melhoria para a sociedade, né? Para levar arquitetura, urbanismo, arquitetos para outros lugares da sociedade. E deixo aqui o desafio, mais uma vez, para que os jovens arquitetos e os não tão jovens assim, para que os recém-formados e aqueles que já estão há muito tempo trabalhando, aqueles que estão em formação, para que conheçam os campos de atuação da arquitetura. Não é à toa que durante os nossos 5 anos de graduação nós estudamos tantas coisas, é porque o curso de arquitetura é multidisciplinar, porque a nossa profissão tem muitas possibilidades. Então, eu deixo talvez aqui... 5 não seria o suficiente. Provavelmente. Eu acho que se fizéssemos em 5 anos, né, integral, a gente ainda teria muita coisa. Então, procurem novas áreas de atuação. Nós precisamos de profissionais em muitas áreas de atuação e nós temos a capacidade, a possibilidade de trabalhar em muitos campos. Então, busquem conhecer esses campos e busquem se profissionalizar, se aperfeiçoar nessas áreas de atuação, porque o Conselho está aqui para apoiar e a universidade está aqui também para incentivar que isso aconteça. Amém. Sim, eu gostaria de te agradecer imensamente. Eu, assim, a primeira vez que eu estive aqui, né, recentemente, fiquei encantada com a estrutura. Foi muito bem, né, o CAL foi muito bem recebido aqui. E agradecer muito. Eu acho que estamos inaugurando uma parceria de sucesso aí. Eu não tenho dúvida. Eu costumo dizer que, assim, a gente
a gente não chega ao lugar sozinho, né? A gente chega com parcerias, com contatos, trabalhando da melhor maneira. Então, por exemplo, eu me sinto extremamente privilegiado de trabalhar onde eu estou, né? Agradecer tanto o Padre Paulo, nosso reitor, diretor-geral, o professor André Ornelas, né, que é o nosso pró-reitor acadêmico de extensão, que também nos dão a possibilidade de ter isso daqui. Sim. Né? A instituição, o Centro Católico Auxílio Salesiano, que faz tudo para que a gente consiga trazer mais conteúdo, qualidade para os nossos alunos, né? Então, assim, é importante. Eu sou suspeito para falar, porque eu adoro isso daqui, entendeu? Então, assim, realmente é bem bacana, vale a pena. E a parceria está feita, está montada, você sabe disso, né? Com certeza. O que tiver ao nosso alcance, vocês podem contar com a gente para divulgar conteúdo para que esses profissionais entendam a importância realmente de uma profissão que precisa ser mais valorizada. Sim, que é tão importante, né? E necessária. Extremamente. Não é arquiteto, não é artigo de luxo, gente. Não. Pelo contrário, é Ele necessário. entrega sonhos, humanização. Exatamente. Gente, obrigado. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.